Quando João, portanto, aqui nesse capítulo 13, nos diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ele está focando, ele está mostrando, ele faz um canhão de luz de percepção no Evangelho, deixar o cosmos, deixar o planeta, deixar o todo da humanidade e se concentrar naquele grupo de intimidade que ia com ele para a volta da mesa. Os seus que estavam no mundo. Assim como vocês aqui hoje, que saíram de casa e vieram porque querem ter uma amizade, uma proximidade, uma intimidade. Querem fazer parte dessa família. Querem invocar esse nome não como uma formalidade, mas como uma verdade intrínseca, espiritual, visceral, do coração, sincera, verdadeira, até onde o verdadeiro pode se tornar absoluto na nossa relatividade. É o que queremos. É por isso que comeremos do pão, que beberemos do cálice. São os seus amados que estavam no mundo, que sentaram com ele à volta de uma mesa. E ele amou-os até o fim. E aí o verso 2 prossegue dizendo o seguinte, que eu também já mencionei a vocês nos domingos anteriores. Durante a ceia, e eu me lembro que falei sobre esse durante a ceia. Que ceia, família, casa, relacionalidade íntima, são os ambientes mais sublimes, mais maravilhosos, mais divinos, quando podem ser, quando querem ser, quando se fazem ser. E são também os mais perversos, os mais horrorosos, os mais traiçoeiros, os mais perigosos, os mais dissimulados, a tal ponto de que Jesus menciona em relação a esse dia, a essa ceia, ele cita o Salmo 22 dizendo aquilo que Davi dissera. E ele chama e aplica completamente a ele, a circunstância daquela intimidade em volta daquela mesa. Aquele que sentava na minha mesa é o que levanta contra mim o seu calcanhar, para jogar o seu esporão na minha cara. É o que está sentado na minha mesa, e todo mundo aqui já experimentou isso em algum lugar, em volta da mesa. Eu sei que em volta da tua mesa da parentela maior, mais extensiva, ou de qualquer que seja a concentricidade desses círculos parentais que a gente vem a constituir, provar, experimentar. Tem uns que têm uma amplidão enorme, outros têm relacionamentos menores, mais restritos. Tem até mesmo aqueles que não têm vínculo praticamente nenhum, que se tornaram órfãos de tudo e de todos no mundo. Não é tanta gente que é assim, mas é um número considerável que experimenta essa realidade. Aqui se diz algo que tem a ver com tudo que Jesus, ao final, vai incluir naquela pergunta que eu já trouxe a vocês 3 vezes e faço pela 4ª vez hoje aqui. Compreendeis o que eu vos fiz? Que é o que ele vai falar lá nos versos 12 e 13, mais adiante, nessa mesma narrativa, depois de ter servido a todos eles e de ter experimentado tudo que experimentou, conforme repetitivamente eu já narrei a história para vocês que estiveram todos os dias aqui comigo. Pois bem, durante a ceia, tendo o diabo, é uma coisa interessante, é o diabo e a ceia dos amigos, o diabo e a ceia dos irmãos, o diabo e a ceia dos íntimos, o diabo e as ceias conjugais, o diabo e as diversas ceias da nossa intimidade,
a gente deve sempre ter o olho muito, muito aberto. Porque às vezes a ceia está uma maravilha e de repente levanta-se uma tempestade que você diz, meu Deus, de onde é que veio isso? Vai me dizer que eu estou dizendo uma coisa que você nunca viu. Pelo amor de Deus, todo mundo aqui já sofreu isso muitas vezes. Tem uns que já até nem vão mais para as ceias, porque dizem com certeza vai acabar no tapa, então eu não vou. De uns 6 anos para cá, tem um monte de gente que adotou essa política. É a família que vai estar reunida, não estou obrigado, Deus abençoe a todos eles, estou orando daqui, levanta a mão de longe, mas não vou não, é perigoso pra caramba, sei lá o que vai acontecer, meu Deus. Hoje em dia tem até gente da família com porte de arma para todo lado, sei lá se alguém se exalta, como outro dia em São Paulo, o cara estava lá comendo um churrasco da casa dele, rico, dono de uma casa poderosa, monumental. Aí houve uma confusão lá fora. Lá sai o cara com não sei quantas armas, assim, de bermuda, um negócio patético, levanta a garagem da casa e sai atirando, pá, 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 mata uma policial de um lado, fere o outro do outro, morre o guarda-costa dele e ele sucumbe mortalmente do mesmo modo. No meio de um churrasco na casa do cara num domingo, mas só porque ele agora tem 3, 4, 5, 6 armas, ele tem que sair por aí assim. Então, ceia, família, amigos, a gente precisa cada dia mantê-los com muito mais sabedoria. Não é para não tê-los, mas a gente precisa saber amá-los. E amá-los sem doença, amá-los sem codependência, como Jesus exatamente fez aqui, durante a ceia. Tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se e fez aquele trabalho todo de lavar os pés de todos eles. Eu expliquei calma, minuciosamente, e aquela conclusão, compreendeis o que eu vos fiz, sobre o que eu já falei 2 ou 3 outras ocasiões no domingo aqui para vocês. E hoje, como eu disse, eu estou querendo concluir. E como é dia da ceia, eu estou querendo concluir em redor dessa mesa. Durante a ceia. Durante a ceia tem Jesus, durante a ceia tem amor, durante a ceia tem intimidade, durante a ceia tem diabo e traidor. Tudo que tinha nessa ceia aqui. Eu tenho um cara que tem uma intimidade e bota a cabeça no peito de Jesus, o nome dele é João. Tem um outro que tem tanta intimidade que fala com esse que está com a cabeça no peito de Jesus. Pergunta para ele quem é o traidor. É Pedro essa figura, só podia ser, né? Pergunta para ele, João, vai perguntar logo. Esse negócio de ter um traidor entre nós, eu estou logo querendo saber para resolver. Pego, já janta esse cara aqui. Mas ninguém vai trair o meu Senhor. Aquelas decisões petrinas. E aí, tem Judas Iscariotes, que está sentado à mesa, mas aí, de repente, o coração dele, que já vinha sendo fomentado por uma coisa esquisita, um sentimento de traição, foi se desenvolvendo no coração dele em relação a Jesus. Eu pensei que ele haveria de tirar o poder, o cetro dos romanos, virar a mesa, estabelecer o reino concreto, visível e monárquico do Messiado dele mesmo aqui em Jerusalém, que o mundo inteiro reconheceria. Ele tinha todas as razões teológico-ideológicas para ter ido percebendo que de Jesus não sairia nenhuma revolução revoltosa e muito menos aquele tipo de sublevação
que haveria de criar aquele transtorno revolucionário transformador em Jerusalém, com alteração não só das ocorrências do ambiente local, mas com implicações de natureza mundial. Era o sonho deles, de todos eles e de Judas também. Só que Judas era um cara que tinha uma visão mais longa. Ele já tinha visto que de Jesus não ia sair aquilo. Que a postura de Jesus era outra. E ele foi alimentando pensamentos estranhos sobre Jesus. E ele foi e voltou, ele amava e desamava, ele queria e desqueria, ele se sublimava a respeito de Jesus e ao mesmo tempo odiava, dizendo, meu Deus, por que esse poder todo habita em alguém que não tem a vontade de fazer aquilo que eu desejaria de todo o meu coração que fosse feito? E essas ambivalências foram crescendo dentro dele com sutilezas variadas e muitas. O fato é que a palavra diabo usada aqui, diabolos originalmente é a palavra, significa o que causa divisão. É o que divide. É o pensamento divisor, é a atitude divisora, é a postura divisora, é a emoção divisora, é a escolha divisora. E esse espírito é que entra nele. E aí ele já não se sente um com os outros. Já não se sente um com Jesus. E aí o que prossegue é que Jesus está só esperando essa hora se manifestar. E aí diz a ele o que tu tens que fazer, faze-o depressa. É como aquele mandamento em inglês que diz you gotta be cruel in order to be good. Tem certas coisas que você tem que cortar, decepar logo, porque se atrasar, demorar, postergar, continuar, vira perversidade. Tu tens de fazer, já que tu decidiste fazer, faz agora. Acaba com isso já. E na ceia, há subtezas que, de repente, tem o seu prompting, o seu brotamento tão chocante que nós ficamos aturdidos. Tanto é que a maioria deles nem percebeu o que estava acontecendo. Uma outra coisa linda, essa descrição de Jesus de não expor o traidor de jeito nenhum. Se fosse a maioria de nós, essa semana, por exemplo, eu fiquei tão triste. Eu fiquei muito triste essa semana. Todo dia eu tive tristezas muito feias e ruins no meu coração por causa de coisas assim, de gente fazendo o que é mal contra pessoas outras. Agora, essa postura, o cara não consegue fazer isso em relação ao colega dele que traiu a esposa. Ele procura a esposa e conta tudo. Ao invés de ajudar o cara a parar de trair, consertar a vida, se arrumar, olhar para frente, não. Tem que fazer uma publicação, tem que fazer um publicizing da notícia inteira para um escândalo chocante. E aí não resolve nunca nada, só tudo se torna infinitamente pior. Mas o que tens de fazer, faze-o depressa. Judas sai. E Jesus diz o quê? Vocês viram, olha só. Aí, Pedro, tua resposta está dada, está vendo? O traidor saiu. Aí, João, está vendo, gente boa? Ele saiu, foi me trair. Ó, me prometam. A primeira vez que vocês encontrarem esse cara, vocês vão jantar ele. Agora, Jesus não disse absolutamente nada. Tratou com uma descrição sublime o pecado, a traição, o desvio, o diabolos no coração do indivíduo.
não mereceu divulgação nem publicização de nenhuma natureza, ao contrário, cobriu o traidor com seu silêncio e foi discreto até na instrução que a ele deu. Falou-lhe ao ouvido: o que tu tens de fazer, faze depressa. E não tocou mais no assunto. Mas à mesa, aí vocês viram o que aconteceu na mesa. Jesus foi lavar os pés, primeiro ficou nu. Nu, absolutamente nu. Como eu já expliquei a vocês, os filmes que vocês veem por aí, ou as pinturas de Santa Ceia, com Jesus com aquele paninho, é tudo reverência religiosa e artística. Como também na cruz, Jesus não estava vestido de absolutamente nada pendurado no madeiro, nem ele, nem os outros, estava todo mundo pelado. Fazia parte da humilhação, era botar o cara nu, para ser objeto de todos os tipos de provocação. Então, aqui à mesa, tem de tudo. Tem Pedro dizendo: não, nos meus pés tu não lavas. Aí Jesus disse: se eu não lavar, tu não tens parte comigo. Então me dá logo um banho inteiro, que eu quero ser todo teu. Esses exageros, para lá e para cá. Família é assim, ceia é assim, casa é assim, parentela é assim, filho da gente é assim. Meu Deus, é uma psicologia que tem variações múltiplas, porém não infinitas. A gente mais ou menos vai aprendendo a traçar os perfis e as atitudes durante a ceia. Mais adiante, o que a gente vê é Jesus concluindo e dizendo: compreendeis o que eu vos fiz, assim como eu, que vocês chamam de Senhor e Mestre, fiquei nu e limpei, lavei os pés de vocês, assim vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque não tem ninguém que ande pelo chão da terra no caminho da existência que, no mínimo, não se empoeire. Todo mundo, de algum modo, precisa dessa ajuda mútua. Sejam mútuos na ajuda uns para os outros. Socorram uns aos outros. Encubram-se, cubram-se uns aos outros e lavem-se mutuamente. Façam como eu fiz com vocês. Eu dei o exemplo. E aí eu falei um monte de coisas a respeito disso nos domingos anteriores. E hoje eu quero concluir ficando apenas com o que se diz aqui: durante a ceia, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí a grande pergunta que vem aqui é: que tipo de amor é esse? Porque tem alguns tipos de amor e que a gente não deve praticar, porque são amores adoecidos. São amores que causam dependência, que causam codependência, que causam ciúme, possessividade, controle, dominação, algumas vezes até violência, muitas vezes, algumas frequentes vezes, violência. E tudo isso é feito em nome de amor. O grego, especialmente, facilita muito a percepção da natureza dos amores que o Evangelho propõe que a gente pratique. Porque no português, tudo é traduzido por amor. Absolutamente tudo. Se diz que, por exemplo, Salomão se corrompeu completamente na sua sabedoria por causa do seu amor pelas suas muitas mulheres. Primeiro, ninguém consegue amar muitas mulheres. Ninguém consegue servir a 2 senhores, nem a 2 senhoras, nem a nada disso. Vai amar uma, vai desprezar a outra, ainda mais 1000, como ele tinha. Não amava ninguém. Se está falando de tesão, se está falando de eros, se está falando da vaidade do controle, porque ele não tinha nem tempo para possuir tanta mulher, só para dizer que tinha.
mas se chamou isso de amor. Como a gente vê o tempo todo entre nós, crime de amor, coisa mais patética, meu Deus. É clichê, mas é verdade. Quem ama não mata, nem agride, nem comete violência, nem faz nenhuma dessas coisas. Quem ama não espera que uma Maria da Penha o obrigue a ter que fazer alguma coisa nobre na vida. Quem ama não espera um mandado judicial para poder pagar pensão aos filhos. Quem ama, implicitamente, verdadeiramente, quando é amor, já faz outra coisa, já está tudo brotando da natureza do próprio amor. No grego você tem o amor storge, que é o amor de DNA, de sangue, que é também de uma relatividade enorme. E gente muito primitiva só consegue amar amor de DNA, amor storge, amor de gene. Mas tem que ser animal, mamífero, primitivo, que faz isso. Até os animais já fazem diferente. A gente é flagrado aí pelas câmeras do National Geographic, vendo às vezes um animal de uma espécie totalmente diferente criando um outro, porque ficou órfão. Mas entre os humanos, não, se não for meu, não é meu. E entre os humanos, às vezes, é até pior. O cara faz 3 filhos com uma mulher, a mulher deixa de gostar dele ou ele dela, se separam. Aí, uma vez se separando, ele diz, não vou sustentar filho de mulher nenhuma que não é minha. Daqui a pouco tem um malandro lá dentro da casa, pegando a mulher na cama que foi minha, e eu não vou ajudar a criar esses meninos, e desaparece. Como tem para todo lado. Esses, nem o amor de DNA, nem o amor storge, habitou o coração deles. Se tivesse pelo menos havido esse amor mamífero, esse amor de DNA, esse amor genético, não abandonariam seus filhos, sob hipótese nenhuma. Mas eu digo e repito, se alguém se ofender, me perdoe, mas eu digo de novo, só gente muito primitiva é que só consegue amar a sua carne, o seu DNA, o seu gênio, no máximo. São pessoas que não adotam, são pessoas que não sabem incluir, são pessoas que não sabem deixar de comparar e de medir, são pessoas que precisam ter essa referência protocolar do DNA tão pateticamente diminuta para poderem fazer a aplicação do amor na extensão real do que ele é, do que ele pretende, do que ele realiza. Outra palavra que o grego usa para definir amor é a palavra amizade, a palavra filéu, de filha. E aí, como é que a gente ama essas pessoas das quais a gente se torna amigo? Pela reciprocidade, pela afinidade, pela intimidade, pela possibilidade de complementariedade, de nivelação, de identificação, de mutualidade de prazer. É isso que configura amizades. É por isso que Jesus é amigo de Marta, Maria e Lázaro e não é amigo de um monte de outras famílias em Jerusalém, porque com eles ele teve uma intimidade. Mas aí, nesse caso, existem amigos que são muito mais importantes do que irmãos. Quando esse amor está presente, ele não se obriga pelo DNA, ele se dilata por reconhecer o caráter, a afinidade, o parentesco espiritual de uma afinidade profunda que transcende os elementos animais dos nossos vínculos imediatos, mamíferos e temporais. Maravilhoso ser amigo, ter amigos, fazer amizades com sinceridade, com verdade, com vértebra, com textura, com densidade, com continuidade. Bem-aventurado é aquele que mantém boas amizades a vida inteira, que não as perde pelo caminho, que volta muitas vezes e as recupera. A minha mulher sabe que
praticamente impossível eu ter perdido algum amigo no curso da minha vida. Eu me converti, me enchi do Espírito Santo, passei a viver o Evangelho e os meus amigos mais doidos do mundo me amam até o dia de hoje, fora os que se converteram. Mas eu nunca deixei ninguém para trás. Nunca disse, olha, agora aquele tempo acabou, que a gente fazia todas aquelas coisas. Eu agora estou andando aqui ao contrário. Eu digo, cara, vem, mas, ó, Caio, eu continuo com as mesmas coisas. Não faz mal, vem. Pode vir, eu não estou na tua, mas você está na minha. Aí como que eu estou na tua se você não está na minha? Não é porque eu te compreendo, te entendo, te incluo, te abraço e te amo. Você não precisa viver a vida que eu vivo, mas vamos juntos pelo caminho. E aqui e acolá você vai vendo pessoas tropeçando na graça, subitamente mudando tudo na existência delas, para o bem da vida delas. Você tem outros modos e expressões de amor no grego também. Eros, que é essa atração chamada erótica, do desejo sexual, físico, sensual, da posse. Eu quero literalmente comer, engolir, devorar, traçar. Todo mundo que está com Eros exacerbado está com fome. Muita fome, insaciável. Uma glutonaria sexual de preferência. Me segura que senão eu não aguento, eu vou. Eros tem um poder extraordinário, mas não é amor. É só Eros. É uma conjunção química, fatorial, de múltiplas perspectivas de fatores incidentes. O amor, o Eros, é um conjunto sindrômico. Tem também a ver com a hora que você está vivendo, com a carência que você está experimentando, com o que aquilo te lembra, com quais foram as superposições que fizeram frustrações passadas pretenderem se atualizar nas possibilidades presentes de alguém que está chegando como se fosse a renovação do passado para a sua vida presente. Você nem faz essa leitura, não tem nem chance de fazer essa autoavaliação, essa autopsia, de olhar para dentro de si, se enxergar, não dá. Aí diz, é essa pessoa, é tudo que eu queria, é tudo que eu precisava. E aí tem uma quantidade enorme de outros condicionamentos envolvidos. Só que a durabilidade é curta. Dura 1 ano. Tem gente que não tem nem essa resistência toda. Com 6 meses já era. Tem uns que chegam a 1 ano. A média é 1 ano e 8 meses de paixão. Quando passa de 1 ano e 8 meses, já começa a entrar numa perspectiva de prolongamento para além da média ponderada. Tem uns que chegam nesse estado há 5 anos, com aquela vontade devoradora, mútua, um do outro. Mas tem um detalhe, nem o cérebro aguenta. O derrame químico que acontece o tempo todo é um porre químico de todo tipo de químicas de excitamento, de desejo, de necessidade, de afago, de desespero, de carência. Chega uma hora que o cérebro não aguenta. E diz, não, eu quero ficar com essa pessoa, mas eu não aguento que seja mais assim. Eu não aguento mais ciúme, eu não aguento mais posse, eu não aguento mais receber o mesmo tipo de demanda, eu não aguento tudo aquilo que antes eu fazia, que parecia ser prova e demonstração de amor, agora me passam a ser interpretados como sendo a ausência do próprio amor, essa demanda. Ou a gente muda e aprende a amar, ou a gente vai se fazer mal, como frequentemente acontece em nome do amor. Mas o verdadeiro amor, descrito como ágape ou agapau, que é aquele que você lê em 1 Coríntios 13, é aquele que você encontra relacionado a todas as vezes que se diz que Deus amou, é ágape, Deus agapou o mundo.
Deus é amor sublime, é amor eterno, é amor sem fim, é amor incondicional, é amor unilateral, é amor que vê, enxerga, compreende a fraqueza do outro, quer ajudá-lo, não se torna codependente dele, nem escravo dele, nem dominado por ele, mas não é por causa dele que eu o abandono. Eu aprendo a equidistância, aprendo as aproximações, não desisto, tento ajudar, enquanto o outro puder e quiser ser ajudado, só não ajudarei se ele fugir da possibilidade de receber essa ajuda. Ou definitivamente não a quiser. Mas vai ser algo que se realizará dentro dele, dela, não em mim. Eu não mudo nada porque você não quer ser amada. Continuarei te amando. Esse é o amor ágape. Esse é o amor de Deus. Foi um amor que nem Pedro conseguiu devolver para Jesus depois de ter traído a Jesus 3 vezes. Lembram da história? E Jesus os mandou irem para Galiléia, e 7 deles foram para o mar de Tiberíades pescar. E aí, depois de terem pescado, chegando na praia, com aqueles 153 grandes peixes que encheram a rede, já encontraram Jesus tendo colocado peixinhos e feito um braseiro para assá-los. Depois de terem comido, Jesus voltou-se para Pedro e perguntou: Pedro, ou na solenidade do Novo Testamento, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: eu te amo. Para nós, em português, eu te amo, eu te amo. Podia ser qualquer coisa, qualquer amor. No grego, Pedro disse: eu te filéu, sou teu amigo. Tinha acabado de trair. Ele mesmo estava até com vergonha de dizer que era amigo, tendo feito o que acabara de fazer. Mas o máximo que ele conseguiu arrancar dele mesmo foi: Senhor, eu sou teu amigo, eu te amo. Eu te filéu. Aí Jesus pergunta a segunda vez: tu me amas? E ele outra vez responde: eu te filéu, eu te amo com amor fraterno, eu sou teu amigo. Aí Jesus pergunta uma terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro olha e se entristeceu por Jesus ter perguntado a terceira vez: tu me amas? Tu me ágapes? Era um outro nível. Mas Pedro teve a sinceridade visceral de pelo menos não ter mentido naquela hora. Ele se entristeceu e você pergunta: por que ele se entristeceu? Foi por Jesus ter perguntado a terceira vez, não ter acreditado a primeira? Não. Ele tinha acabado de negar 3 vezes, fazer as coisas 3 vezes para ele não era difícil. Ele tinha acabado de fazer para o mal. Dizer 3 vezes que ama não é tão mal assim, né, Pedro? Mas ele se entristeceu porque ele não conseguia atingir o sarrafo. Pedro, tu me ágapes. Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me ágapes. Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me ágapes. E ele se entristeceu por Jesus ter tido que perguntar a terceira vez e ele respondeu: eu te ágapo, Senhor. Não. Graças a Deus ele não mentiu, ele disse: eu te filéu, Jesus. É tudo que eu tenho para dar até aqui, eu não acredito mais em mim. Mas Jesus disse: eu acredito em ti, vem, cuida das minhas ovelhinhas, eu vou entregar um monte de gente para tu cuidares. E se tu não desenvolveres algo mais sublime, pelo menos com sentimento fraterno, verdadeiro e sincero, cuida dos meus cordeirinhos, Pedro, e vem comigo, já serve. Pelo menos isso. Porque é tão difícil ter pelo menos isso. Se a gente tivesse isso hoje no chamado cristianismo, o mundo era outro, mas é que a gente não tem nem isso. Ninguém ama ninguém, ninguém filéu ninguém. Ninguém é amigo de ninguém. Mas Pedro diz: olha, eu não vou passar essa vergonha de dizer eu te ágapo, mas eu te filéu.
morto de vergonha, mas eu te filéu. E eu estou aqui para te filéu o resto da minha vida. E Jesus disse, basta, cuida com o melhor que tu tiveres dessas pessoas que eu vou te entregar. E aqui, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, tendo Jesus agapado os seus que estavam no mundo, com aquele amor que não desincluiu Judas. Isso é estranho, né? O cara sai para trair e não é desincluído. Saiu para trair amado. Pedro saiu para negar amado. Todos os outros fugiram, desapareceram, amados. Ficaram só as mulheres, que nem mencionadas são no texto, mas foram as que ficaram à volta da cruz e tinham apenas um deles ao lado, que era João, ao lado de Maria. Por que eu estou falando isso tudo? Eu vou terminar em 10 minutos. Prestem atenção para mim, todos vocês. É porque a gente vive muito frustradamente, com expectativas ultra, super elevadas a respeito do amor que a gente dá e que a gente quer de volta como reciprocidade. Isso não funciona em lugar nenhum do planeta, nem na tua casa, nem na tua mesa, nem na mesa do Senhor, nem em mesa nenhuma, nem em lugar nenhum. Você tem que ficar cínico? Não. Continue amando. Agapando, se você puder, com esse amor que unilateraliza, que não gosta, que não concorda com muita coisa ou quase tudo, mas não desiste. Se tiver uma chance de melhorar, melhora, de facilitar, facilita, de levantar, levanta, de iluminar, ilumina, de mostrar um caminho, mostra. Porque esse ágape é uma escolha, não é um sentimento. Não é uma emoção, não é uma sensação. É um caráter, é um modo de ser, é uma escolha de ser, é um modo de vida. É uma adoção de significado pessoal e existencial de quem eu sou, serei, viverei para ser, independente do mundo. É só o ágape que consegue dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É só o ágape que pode nos facilitar a amar os nossos que estão em volta da nossa mesa até o fim. É só isso que pode nos preparar para as frustrações, para os dissabores, para as tristezas. Às vezes uma senhorinha, como a senhora que está aqui, ela deve ser um pouco mais velha do que eu. Eu estou sendo modesto para comigo e para com a senhora. Mas a senhora é um pouco mais velha do que eu. Tem filhos? Tem netos? A gente faz infinitamente mais por eles do que eles jamais farão por nós. A gente tem que saber disso. Eu tenho filhos, eu tenho netos, mas eu me preparo todo dia. Eu amo ágape. Vou dar tudo o que eu puder, educar como eu puder, ajudar como eu puder, ensinar como eu puder, facilitar como eu puder, estimular de todas as formas, mas não quero adoecê-los, não quero criar neles codependência, dependência, doença de caráter, nada, tenho que amá-los com o amor com o qual Jesus amou, que deixava ir, que deixava sair, que deixava seguir, que sabia qual era a hora da pessoa se retirar, faz parte do amor entender os processos de incompreensão do outro e sem esperar reciprocidade. Um dos maiores problemas da nossa frustração de uma certa idade para frente ou em qualquer idade da vida é a frustração da não reciprocidade. É no casamento. Eu dei mais para ele do que ele deu para mim, eu dei mais para ela do que ela deu para mim. Toda hora tem alguma coisa acontecendo assim. No casamento, ainda tem o amor erótico que tem que estar presente durante pelo menos um tempo.
Mas quando o amor erótico termina, o que vai manter o casamento é o amor filéu, e o que vai fazer ele chegar onde ele possa chegar de maneira saudável é o amor agapau. O Eros vai promover a troca o mais rápido possível. E com ódio, com raiva, com vingança, com cobrança e com todo tipo de hostilidade, provavelmente. Agora eu estou chamando vocês para uma ceia de preparação para a vida. Para a gente se preparar para dar, independentemente de receber. De servir, independentemente de ser servido. De escolher o melhor, independentemente de qualquer reciprocidade ou retorno disso em nosso favor, por aqueles aos quais nós designamos os beneficiários do nosso melhor trato, carinho, amor e dádiva. Se eu perguntasse aqui, não vou pedir para ninguém levantar a mão, eu não costumo patrocinar reuniões indiscretas. Você levanta a mão aí, por favor. Quem foi traído essa semana? Eu, cara. Quem é que foi negado essa semana? Que foi rejeitado essa semana? Quem se sentiu maltratado? Ixi. Todo mundo aqui, todos sabem exatamente de tudo que eu acabei de dizer. Agora, a ceia com Judas, com Pedro, com todo mundo que diz que ama, mas corre, que foge, desaparece, promete, mas não vem. Como eu tenho um amigo, que é meu amigo, há 49 anos. Desde que eu conheci há 49 anos atrás, ele virou para mim, ele gosta muito de beijar. E eu também sou um beijoqueiro. Aí ele me beijou, eu o beijei de volta. Aí ele falou, você sabe que você tem um cheque em branco comigo. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele falou, o que você precisar num dia de apuro terrível, que você não tem a solução, me telefone. Porque eu só preencho porque já está assinado. Se você quiser, eu deixo assinado com você, você só preenche. Eu digo, Deus me livre, o cheque é teu, leve ele para a tua casa. Aí, uns 15 anos depois, toda vez a gente se encontrava, pelo menos uma vez por mês, ele me dizia a mesma coisa. 15 anos depois, eu estava em Israel, e me ligaram dizendo que tinha havido um problema súbito lá na VIN, Divisão Nacional de Evangelização, e eu não tinha solução, viajando, sem possibilidade de arregimentar nada. Eu falei, eu vou ligar para o meu amigo. Aí eu liguei para ele, era uma merreca, sinceramente, se eu estivesse no Brasil, era uma merreca. Eu com 3 tapas ia resolver aquilo ali. Eu só não estava com tempo. Aí eu liguei de Israel para ele e falei, fulano, eu estou com um problema de tanto. Será que você tem condição de cobrir até eu chegar? Quando eu chegar, eu vou te ressarcir. Aí ele falou, meu irmão, eu sinto muito, eu sei que eu já falei muito sobre aquele cheque em branco, mas era uma figura de linguagem, era assim, uma expressão do meu amor por você e tal. Falei, que legal, me animou bastante esses 15 anos, eu vivi com essa alegria saltitante do meu coração, muito obrigado. Agora, então, sabendo que é uma figura de linguagem, ela vai ficar ilimitada dentro do meu coração, não tem a menor dúvida. Ele disse, você me perdoa? Eu digo, é claro que eu te perdoo. E te perdoo tanto que eu nunca mais vou te pedir esse cheque em branco. Está tudo em branco e perdoado, fique em paz, meu amigo. E nós somos amigos até o dia de hoje. Ele também nunca mais me ofereceu um cheque em branco. Ai, meu Deus.
Se eu fosse perguntar aqui, o que tem acontecido nas ceias da tua casa? Sem falar na mulher que está casada com Judas, né? Meu marido é Judas, Caio. A minha mulher é uma judaína. Meu marido é Pedro. Na hora de está resolvido, mulher. Está resolvido, mulher. Eu já disse, deixa comigo que está tudo resolvido. Mas ele sai dali e não acontece nada. Ele volta e não acontece nada. Passa um mês e ele não resolve nada. Mas se eu for falar com ele, ele diz, eu já te disse que isso está resolvido, mulher. É tudo em volta da ceia. E a gente vai rodando esse carrossel aí, para lá e para cá. E se não tiver amor, ninguém aguenta, gente. Se não tiver amor. Não é preciso ter perfeição em volta da mesa. Mas as meras funções de humanidade que se manifestam nas suas idiosincrasias e nas suas manifestações também frequentemente assustadoramente imprevisíveis. Se a gente não tiver amor, a gente não consegue prolongar aquilo que poderia até ter vida longa ou vida para sempre. Mas só terá vida longa ou vida permanente se a gente for trocando Eros no tempo do Eros, Filéu nos dias de Filéu e ágape nas crises que só ágape pode intervir. Quando você for comer do pão e beber do vinho, tome essa decisão de dizer, eu tenho os meus que estão nesse mundo, eu tenho os meus. Eu tenho os meus. Aqui nesse auditório, eu tenho os meus desse mundo. A primeira minha está sentada ali, ó, vem aqui. Ó. É uma carne comigo. Não tem o meu DNA, mas é uma carne comigo. Uma carne comigo. Sentada ali está minha filha caçulinha, minha princesinha Jujubinha. Ao lado dela, o Mateus, entre eles, a Lara. São os meus que estão no mundo. Tem outros meus, outros filhos, outros irmãos, outros netos. Esses são os mais imediatos. Ela é minha desde que ela veio. Ela é minha. Agora, eu não espero que ela seja para mim tudo o que eu tenho sido para ela desde o dia que ela nasceu. Como eu não fui para o meu pai tudo que meu pai foi para mim. Meu pai foi para mim o mesmo do dia que eu nasci até o dia que ele morreu. E eu sei que ele morreu ao lado de um bom filho, que ficou 60 dias com ele numa UTI sem sair de lá, de dia e de noite, trazendo-o da morte cerca de 13 vezes pela palavra da autoridade no meu espírito e da nossa afinidade. Os médicos já até me chamavam e diziam, chama ele, pastor, que é para ele voltar, porque não tinha adrenalina que fizesse meu pai voltar. E eu dizia, volta, papai. Ele, hã? E os médicos foram entrando em pânico. Mas eu não dei para ele tudo que ele deu para mim, nem de longe. Com 14 anos, 15 anos, eu fui morar fora de casa. Voltei aos 18, me converti, me casei, fiquei lá até 26 anos, depois fui embora, só voltava 2 vezes por ano, eu amava loucamente. Todos os meus filhos, a minha mulher sabem o tipo de vínculo que existia entre nós, a gente tinha telepatia de paixão e de amor. Mas eu passei a maior parte da vida longe dele fisicamente. Até a morte dele, quando eu fiquei direto ao lado dele como nunca antes. Mas ele
Ele deu muito mais para mim do que eu consegui dar para ele. Eu casei, eu tive filhos, eu fui cuidar dos meus, eu fui cuidar de muitos, depois eu fui cuidar do mundo inteiro. Mas eu tenho feito todo o possível para amar os que Deus me deu neste mundo e amá-los até o fim. Por quê? Paulo diz, porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que qualquer incrédulo e tem negado a fé. Pode fazer todas as confissões estrondosas de fé, se não amar os seus que estão no mundo, sob seus cuidados, e cuidar deles até o fim, você tem negado a fé.